E a defesa do general Braga Neto voltou a pedir ao STF a revogação da sua prisão preventiva após a cariação com Mauro Cid. Os advogados alegam que a fase de instrução já foi concluída e não há mais riscos que justifiquem a detenção. Braga Neto participou pessoalmente da cariação pela primeira vez desde a sua prisão, em dezembro de 2024. A defesa afirma que ele cumpriu todas as medidas cautelares impostas. Está aí, Marina Helena, esse pedido da defesa, de Braga Neto para revogar a prisão dele. A pergunta que fica é, depois dessa cariação, será que vai haver algum movimento? Porque é para isso que serve a cariação, para rever, para analisar, mas para ter um avanço. Pois é, né? A gente vê aí de novo nessa cariação o Mauro Cid entrando em diversas contradições, né? Segundo a defesa de Braga Neto, agora, infelizmente, né, a cariação também, gente, foi feita em sigilo, né? Por que não deram transparência para isso, para a gente poder assistir? Um dos pontos ali é que o Braga Neto, confrontando o Mauro Cid, chamou ele de mentiroso mais de uma vez, e pelo visto, né, pelas declarações ali dos advogados, Cid simplesmente baixou a cabeça, aceitou aquilo. Então isso é importante. Por que a gente não pôde ter acesso a isso, a ver ali de fato o que aconteceu? Porque pelo semblante do Mauro Cid a gente saberia, assim como a gente teve aí aquelas imagens do interrogatório de Alexandre de Moraes para Cid, como ele reagiu ali, né, quase tendo um colapso, indo e voltando nas suas versões. Então era muito importante que a gente tivesse acesso a isso, mas não tivemos. E aí o que trouxe a defesa do Braga Neto é que o Cid agora arrumou um terceiro lugar em que ele poderia ter recebido dinheiro, lembra? Ele disse que recebeu um dinheiro do Braga Neto, né? Uma sacola de dinheiro, que aí ele disse agora que foi uma caixa de vinho. Na época ele disse, devia ter uma quantidade lá que eu vi pelo peso, né? Agora ele disse que a caixa estava lacrada. 3 lugares diferentes que ele disse que poderia ter recebido, ele não lembra mais. Então, era uma garagem privativa, depois uma garagem descoberta, depois um local lá de serventia. Enfim, é inacreditável. Foram 11 depoimentos, 9 aproveitados, mas a verdade é que o Cid voltou diversas vezes. Ele descumpriu coisas elementares para que essa delação pudesse ser aceita, mas a narrativa, infelizmente, está pronta. Essa que é a realidade, então continua essa história bizarra. Jorge Serrão, seu comentário sobre isso, vai ter avanço ou não vai? Você vê que Cid parece um pouco perdido mesmo ali, né? Não, tá todo mundo perdido nessa história aí completamente. Até o próprio caso do Cid é bem emblemático. Esse processo kafkiano é bem isso. O Cid foi e voltou ou fizeram o Cid ir e voltar? Eis a questão, esse é o ponto esquisito de toda essa história. A essência da acusação. Houve golpe de Estado para a tomada do poder ou tentativa disso? Não. Esse é o dado objetivo. Então não poderia haver pessoas condenadas, como já temos até hoje, nesse caso do 8 de janeiro. E agora querem fazer a mesma condenação aplicável ao chamado núcleo político, que seria comandado por Jair Messias Bolsonaro, apontado como chefe dessa organização criminosa golpista. Nada disso se sustenta em fatos objetivos da realidade, mas a narrativa é que está valendo no caso desse processo. A previsão é a condenação, o plano é a condenação e o objetivo maior é a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, confirmada também pela via criminal depois das 2 ratificações na eleitoral. E o absurdo maior dessa história toda, todos os que foram presos e punidos injustamente. Essa vale para o Cid, essa vale para o outro tenente-coronel que também está preso, vale para o Felipe Martins, caso absurdo, e um caso que é emblemático, que é o do Braga Neto, que ele é apontado como tendo sido o grande articulador dessa história toda, só que é uma história que não houve. Então é muito complicado a gente ter esse tipo de perseguição no Brasil de hoje. Esse inquérito, toda essa história vai acabar muito mal, ela vai ter que ser revista mais adiante pela história do Brasil. O problema é que na hora que isso cair numa revisão, o estrago já estará feito, a vida
dessas pessoas já terá sido destruída do ponto de vista pessoal, do ponto de vista político. E isso aí não tem reparação, não tem anistia nem perdão que resolva esse caso. O Brasil vai por um péssimo caminho, indicando que somos uma democracia reborn e não a construção de uma democracia de verdade e desejável, como o sistema de poder diz que está defendendo.